Olá, boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Sister Coffee. Hoje a gente tem convidadas especiais aqui que vai nos ajudar. E enquanto você começa a assistir com a gente a live, vai compartilhando, compartilha agora aí, coloca o dedinho para compartilhar de uma vez, compartilha essa live para você poder alcançar o maior número de pessoas, né? A gente vai falar hoje sobre a graça que fortalece. Nós que estamos no meio de uma pandemia, cheios de dúvidas, incertezas, inseguranças, aprender um pouco mais sobre a graça de Deus, né? Essa graça que nos fortalece em meio a essas tempestades de pandemia, de incertezas, é muito bom. Então aproveite, compartilhe, convide pessoas, deixe a sua saudação aí, deixe a sua saudação nos comentários e seus pedidos de oração também, porque no final a gente vai estar fazendo a saudação para todas as pessoas que estão assistindo e também fazendo menção dos pedidos de oração. Amém? Vamos começar louvando ao Senhor. Como a gente vai falar hoje de graça, né? Nós vamos louvar com louvores que falem sobre a graça. E para começar a louvar aqui com a gente, eu vou chamar uma amiga nossa, uma irmã querida, Patrícia, que vai louvar com a gente ao Senhor. Vamos adorar a Deus? Amém. Maravilhoso, que nos cuida, que nos protege, que é o Deus da nossa vida e que tem ciúme de nós. Ele é um Deus amoroso, cuidadoso, um Pai muito amoroso. Amor
Ele me ama, Ele me amou. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada, meus amores. Muito obrigada por louvar o Senhor junto com a gente. Hoje, como todas as quartas-feiras, vamos falar de vida cristã. Vamos tratar do assunto que está na nossa revista Vida Cristã, no nosso estudo de abril. Está na página 48, falando sobre a graça que fortalece. Se você ainda não é assinante da Vida Cristã, procure alguma agente da Vida Cristã, né? Eu aqui em Cruzeiro sou agente da Vida Cristã, então se você ainda não é assinante dessa revista maravilhosa, edificante, evangelística, fala comigo, faça a sua assinatura, edifique-se e edifique vidas, né? Através dessa palavra maravilhosa, porque a revista Vida Cristã tem escritores assim, muito conceituados, renomados, capacitados para edificar a nossa vida. Além de tudo, tem receita também, tá, mulherada? Ainda tem receitinha pra gente fazer. Então, aproveite e faça a sua assinatura. Então, para falar sobre o nosso assunto de hoje, né, a graça que fortalece, eu vou chamar mais uma irmã querida, amiga convidada de hoje para trazer essa palavra maravilhosa
que é a Vandi, minha amiga Vandi, Mandelaia Rossi. Venha, fica à vontade, senta aqui, meu amor. A Vandi vai falar com a gente hoje sobre esse estudo, né? Ela que vai passar a palavra de Deus e vamos orar para a gente começar. Ó Pai amado, Senhor dos senhores, Deus amoroso, Deus piedoso, Deus misericordioso, ó Pai gracioso sobre as nossas vidas, nos perdoe, Senhor, por falharmos tanto na missão de amar, de perdoar, de crer no Senhor, ó Pai, em seu poder. Ó Pai, agradecemos por todas as bênçãos imerecidas, pelas misericórdias e pelos livramentos que nós nem imaginamos. Ser conosco nessa noite, ser conosco nessa live, que tudo que seja feito aqui seja para a honra, louvor e glória do seu santo nome. Amém? Amém. Vou deixar você à vontade. Tá bom. Boa noite, a paz, amadas, amados, se tiver também, amados aí. É uma alegria, né, estar aqui compartilhando algo do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para todas as situações. E nesse momento especial que nós estamos vivendo, de pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento tão especial, desde o ano passado, né? Quantas coisas aconteceram, situações que a gente nunca imaginava acontecer, e nesses momentos, né, de situações imprevistas, né, de situações que trazem dificuldades mesmo para o nosso dia a dia, que traz muitas vezes até medo, né? Nada mais importante do que a gente mergulhar na palavra de Deus, a gente se aprofundar no relacionamento com Ele. Aliás, muitas vezes é num momento difícil que a gente se aprofunda de fato no relacionamento com Deus, né? Muitas vezes quando tudo está muito bem, a gente fica mais displicente, fica mais relaxado até no nosso relacionamento com Deus, e um momento difícil, uma situação delicada que traz riscos mesmo para nós, né? Muitas vezes é o momento que Deus usa para despertar a nossa fé, a nossa atenção, né? Para que a gente venha buscá-lo de fato. A gente vai então comentar um pouco aqui sobre esse artigo aqui que está na página 48 da revista Vida Cristã, que é uma bênção, né? Os artigos são maravilhosos e, como a Grazi falou, né, na primeira quarta do mês é o momento do estudo, né? Então o estudo desse mês é a graça que fortalece. E o texto está lá em 2 Timóteo, eu quero ler o texto com vocês, está lá em 2 Timóteo. É uma carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo. A gente entende, né, até o artigo fala sobre isso, que é uma das últimas cartas de Paulo, né? Ele estava preso e estava prestes a morrer, e ele escreve essa carta ao seu discípulo amado, Timóteo. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel,
pois não pode negar-se a si mesmo. Que texto maravilhoso, né? Que texto maravilhoso, como um pai, né, falando para o seu filho, e como um bom pai, né, orientando o seu filho a viver em momentos difíceis. E o texto aqui da revista fala sobre esse aspecto da graça. A graça qual que é o significado de graça? Né? Um favor não merecido. E, biblicamente falando, a graça é o próprio Senhor Jesus vindo à Terra, Filho de um Deus de amor, né, para se entregar por nós, para morrer por nós, para alcançar para nós algo que seria impossível qualquer ser humano alcançar, a salvação. Então a graça, em primeiro lugar, a graça é salvadora. E é interessante a gente entender, né, que salvação não é só eu dizer, né, e confessar Jesus, né, declarar aquilo que está no meu coração, que Jesus é o Senhor da minha vida, e pedir a Deus que escreva o nome lá no livro da vida. Né? Salvação é mais que isso. A salvação, ela inclui, né, a cura, ela inclui a libertação, ela inclui provisão para tudo que nós necessitamos. E é legal a gente entender que provisão não é só bens, não é só coisas materiais, né? Deus proveu Jesus para nós. Essa foi a nossa maior provisão, né? Mas a graça também inclui provisão e proteção. Então, a salvação que vem pela graça, que vem não pelo nosso merecimento, mas vem pelo amor de Deus por nós, ela inclui esse fortalecimento. E é interessante que no texto, né, quando fala sobre isso aqui, que a graça nos fortaleça, né, esse se fortalecer tem no original lá a mesma origem da palavra dinamite. Então esse fortalecimento que a graça, que o amor que Deus tem para nós, né, é algo poderoso, é algo de nos fortalecer nos momentos mais difíceis. Não é somente um ânimo quando a gente está cansado, é um poder de dinamite, é um poder de quando a gente estiver abatido, quando a gente olhar para todo, né, o nosso ao redor e como diz aquele louvor, né, quando tudo cai ao nosso redor, quando a gente não tem certezas, né, olhando para as circunstâncias, a gente olha para esse Deus vivo, poderoso e amoroso, e nós somos fortalecidos. Então essa graça que nos fortalece. Nesse momento, amadas irmãs, eu creio que é um momento muito propício para a gente entender e receber, sabe, esse fortalecimento da graça. Esse fortalecimento para a gente vencer em meio a todas as situações que estão no nosso dia a dia, tantas incertezas, né? Pessoas perdendo emprego, uma instabilidade econômica, a saúde, né? Todo mundo com medo de pegar o vírus, enfim, situações tão delicadas que nós vivemos. Só mesmo uma graça poderosa, como uma dinamite mesmo, né? Somente uma graça de Deus, um poder de Deus, um Deus tão vivo e poderoso, pra gente se apegar, pra gente mergulhar nesse relacionamento, sabe? Eu entendo que esse é um momento que não dá mais pra gente se relacionar superficialmente com Deus. E é muito importante a gente conhecer esse Deus, a gente mergulhar mesmo na sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? É impressionante como algo que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo há tantos séculos atrás, é tão pontual, é tão fortalecedor, é tão vivo para esse momento que nós estamos vivendo. Parece que o apóstolo Paulo estava vivendo esse momento que a gente está vivendo. Mas esse é o poder, né, da vivificação do Espírito Santo de Deus na palavra dele. E continuando aqui, né, esse fortifique-se, quando Paulo fala para ele se fortificar, né, no Senhor, tem um significado também de fortaleza. É interessante que eu tô relendo, né, o Antigo Testamento, e eu estava lendo Juízes, e aí tem um episódio ali, mais de um episódio, que uma cidade é atacada e toda essa cidade corre para se refugiar numa fortaleza. Então, esse sentido da gente se fortificar, né? Como uma fortaleza, é o sentido de um lugar de refúgio, de proteção que só em Deus nós podemos encontrar. E a gente vê aqui alguns textos bíblicos, né, que falam sobre isso. Que falam sobre esse Deus vivo, poderoso, que é, né, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, quando fala que Deus é a nossa fortaleza, imagina, né? Vocês talvez tenham assistido já, né, aqueles filmes medievais, enfim,
onde existe como se fosse uma cidade fortificada mesmo, com muros muito altos, e essas fortalezas normalmente ficavam em lugares altos, onde as pessoas podiam se refugiar, né, quando eram atacados, por exemplo, numa guerra. Então, se a gente traz isso para nós, sabe, a gente vive em meio a uma guerra, a gente sabe, né, que a gente vive em meio a uma guerra. E o bem e o mal, né, o que é correto e o que é errado, né, o que é de acordo com a palavra de Deus e o que é contrário a ela, estão a todo momento se chocando, né? E nesse momento, quando a gente entende que Deus é a nossa fortaleza, a gente corre para esse lugar seguro, né, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, e ali nós podemos suportar qualquer tipo de ataque. Então, sabe, independente do que você esteja passando hoje, entenda, sabe, que essa graça de Deus, ela fortalece, se refugie nele. De repente você recebeu um diagnóstico, de repente você está em isolamento porque você está com Covid, de repente alguém da sua família, enfim, tantas situações podem estar acontecendo com você nesse momento. E o convite de Deus, né, para você nesse momento é: se refugie nessa fortaleza que é o nosso Deus. Ele é um socorro bem presente, né, em toda tribulação, em todo problema, em toda situação. E aí, continuando aqui no texto, né, a gente vê aqui que o primeiro ponto, o autor vai discorrendo, né? A graça de Deus nos fortalece para que essa graça de Deus poderosa, esse poder de dinamite de Deus nos fortalece? Para suportarmos os sofrimentos. E aí ele coloca aqui dois exemplos muito interessantes, do soldado e do atleta. E antes disso, né, ele fala sobre sofrer junto. Suportarmos o sofrimento por Cristo, ele fala de sofrer junto. Isso aqui já nos traz a ideia de que Deus nos chama para vencer situações difíceis, para que a gente possa suportar, dar suporte, né? A Bíblia fala que a gente deve chorar com os que choram. E um texto que eu amo também, que fala que Deus, o Deus das misericórdias, de toda misericórdia, de toda consolação, ele nos consola para que com as consolações que somos consolados, a gente possa consolar outras pessoas. Ou seja, Deus nos fortalece para que, naquilo que ele nos fortalece, a gente supere, mas não fique em nós. Deus nunca é um Deus que pensa só, né, em mim e em você. Ele pensa em todas as pessoas que tocam de alguma forma a nossa vida. Então, se ele nos fortalece para que a gente vá consolar outras pessoas, fortalecer outras pessoas com isso que nós fomos fortalecidos, né? Eu e meu esposo, por exemplo, passamos pela situação do Covid, né? Tomei a vacina, sou profissional de saúde, sou psicóloga, então tomei as 2 doses da vacina. Depois de 1 mês, eu contraí lá o Covid. Eu e meu esposo ficamos de isolamento lá, eu e o Diego, né? Então hoje eu já sei conversar com alguém que está passando por isso, porque já passei por isso. Não que a gente tenha que passar por tudo para poder, né, entender, ter compaixão, ter empatia e entender o outro, mas existe algo de poderoso de Deus mesmo quando a gente tem uma pessoa na nossa frente que a gente passou por aquela situação. A gente fala entendendo mais a dor daquela pessoa, a situação daquela pessoa. Então, se a gente está passando por sofrimento, sabe, uma coisa que a gente sempre gosta de falar, né, que tudo que a gente sofre, né, toda ferida, toda dificuldade, toda tribulação, nas mãos de Deus é como se fosse pérolas que a gente vai ofertar para outra pessoa. Então é pra gente sofrer junto, como assim? A gente não viver uma vida egoísta, né? Esse texto e esse artigo nos lembra disso, que nós somos como soldados, não um soldado que está lá sozinho, né, naquele batalhão, não, existe um turno, né? Um soldado fica um turno, depois o outro vai assumir o lugar desse, ou seja, é algo que se vive junto. Isso aqui remete ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus Cristo. Então o soldado, aqui fala que o soldado ele não pode se perder, né, perder tempo com as coisas dessa vida. O que significa isso? Que nós somos soldados, né? E a gente precisa focar em quê? Naquilo que é eterno, na nossa vida com Deus, e deixar de lado cada dia mais aquilo que vem para nos distrair. E às vezes, sabe, uma situação difícil, um momento difícil, é bom para isso. Tem um lado bom para isso, porque a gente foca tanto naquela situação, né? Como vocês devem ter ouvido falar já sobre isso, né? No deserto, Deus sempre tratou com o seu povo no deserto, porque lá não tem distração, né? Lá é areia, vento, sol, ou então noite, né? E Deus,
Ou seja, ser um soldado, aqui o apóstolo Paulo fala que a gente deve ser um soldado que não se envolve nos negócios dessa vida, não desperdiça seu tempo, não desfoca. Então, de que a gente não pode desfocar? De Deus, da vontade dele para nós, daquilo que ele espera de nós, sabe? Porque mais do que nunca, eu creio, a gente tem tantas coisas que podem nos distrair, tantas coisas. A gente dentro de casa está cercado, né, de tantas telinhas que podem nos distrair. A gente tem situações, né, notícias que podem até nos distrair. E aqui vai uma dica, sabe? Cuidado com o que você anda vendo, sabe, minha irmã? Cuidado com o que você anda vendo. Se você anda vendo só notícias ruins, muda um pouquinho lá a sintonia, ó, da televisão, do YouTube, sabe? Se alimente daquilo que vai se fortalecer. Para que você se fortaleça nas boas novas. Nós temos a maior das boas novas. Jesus veio, morreu, ressuscitou, e nós, se estamos aliançados com Ele, quando a gente partir desse mundo, a gente vai estar num lugar perfeito, a gente vai estar na eternidade, a gente vai estar na presença de Deus, onde não existe problema nenhum mais. Então a vida eterna, a eternidade, ela não pode sair da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso pensamento, e a gente precisa fazer isso como um soldado. Por isso que é o exemplo do soldado, sabe? Não é como uma pessoa comum, é como um soldado. Quando a gente fala em soldado, a gente pensa em quê? Disciplina, né? Alguém que é capacitado, alguém que está ali capacitado para aquela situação, que é disciplinado, que cumpre regras militares, né? Então, assim, por que esse exemplo? Porque a gente precisa ser assim, com a palavra de Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Na nossa vida espiritual, a gente precisa ter disciplina. Sem disciplina, a gente não consegue vencer nenhum obstáculo. Sem disciplina, a nossa fé ela fica fraca. A nossa fé é como se fosse um músculo, sabe, que precisa ser exercitado a todo momento. E o outro exemplo que ele dá também é de um atleta. E aí eu penso aqui, né, pela ideia que ele dá no texto, que o apóstolo Paulo dá no texto, né, não é um atleta que corre sozinho. Dá logo aquela ideia de corrida de revezamento, sabe? Que um corre um tanto, aí passa o bastão, o outro continua. Assim é a nossa corrida cristã. A gente não corre sozinho. A gente não corre sozinha. A gente corre e a gente passa esse bastão também para outro. Sempre, né? A gente é forte numa coisa, a nossa irmã é forte em outra coisa. A gente tem uma fraqueza e Deus coloca uma irmã, né, que tem experiência naquela área para nos ajudar. Assim é o corpo de Cristo, assim é a igreja de Cristo. Então é como um atleta, né? E esse atleta que fala que ele compete de acordo com as normas, com as regras. Até eu achei interessante que o autor cita aqui, né, que quantas medalhas são invalidadas, são canceladas por causa de antidoping. Por quê? Aquele atleta não respeitou as regras. E sabe quais as regras que nós temos, as normas que nós temos? Além da nossa Constituição, além das leis federais, municipais, nós temos as regras e o nosso manual de instrução, que é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Ali estão as normas da vida cristã. Ali estão as regras, direções para a nossa vida. E não é fácil cumprir essas regras. Por isso que tem que ter também a disciplina de um atleta. Sabe, se a gente está nesse momento de pandemia, desleixado, amadas, isso pode estar acontecendo, sabe? A gente ter se desleixado em relação a gente não está reunindo nas igrejas, está até em discussão nesse momento, né? Se continua o culto, se continuam os cultos religiosos, né? Os eventos lá nas igrejas, ou se não continua, se continua fechado, enfim. Nesse momento que a gente não tem essa facilidade de se reunir muitas vezes, muitas pessoas se desanimaram. Então é preciso haver disciplina. Para quê? Para retomar esse relacionamento com Deus. Porque de repente a gente se acostumou, sabe? Zona de conforto. Eu vou ter relacionamento com Deus só quando eu vou à igreja. Então, se a nossa vida estava desse jeito, provavelmente durante a pandemia houve um esfriamento maior até, porque os cultos durante muitos períodos foram suspensos, né? Mas aí que tá, por que Deus permite isso? Eu fico pensando, será que não é para dar uma testadinha na gente, assim? Uma cutucadinha, ei filha, acorda aí, né? Se eu preciso ir só na igreja para ter um relacionamento com Deus, qual é o tamanho da minha fé? Quanto eu conheço a Deus? Se eu não tenho experiência com Ele no dia a dia, se eu não tenho disciplina de ter momentos com Ele para orar, para ler a palavra.
quão forte é o meu relacionamento com Deus. E quando vem uma situação difícil, o quanto eu vou me abater com isso. Né? Se estamos aqui como soldados, como atletas, correndo juntos essa carreira, né? Juntos nessa caminhada cristã, a gente precisa se fortalecer e fortalecer umas às outras. Por isso que Deus me trouxe aqui para falar isso para você hoje, eu creio, sabe? Se você de repente tá um pouco desanimada, são tantas coisas, realmente, né? Realmente, gente, os dias são difíceis. São muitas informações, são más notícias, mas é nessa hora que a gente tem que se apegar como uma fortaleza, como nosso lugar de segurança, nas boas novas da salvação, na palavra de Deus, né? E continuando aqui, né, o segundo ponto que ele fala é para a gente se lembrar sempre do que nos motiva, E aí ele fala, né, para a gente se lembrar o que mais nos motiva, é saber que nós servimos a um Deus que é vivo. E aí eu me lembrei, sabe, lá em João 5, quando Jesus fala, meu Pai trabalha até agora. Jesus fala sobre isso. Ele fala que o Pai, que Deus trabalha até agora. Então Deus não é só vivo, Ele trabalha por nós, Ele trabalha para que a gente se aproxime dele, para que a gente supere os momentos difíceis da nossa vida. Então Deus não está morto. Nós não servimos a um Deus morto, sabe? Muitas vezes a gente tem ainda uma imagem, sabe? Por mais que a gente tenha as nossas cruzes, né? Quando a gente vê uma cruz vazia, muitas vezes a gente pensa que Jesus está lá ainda. Jesus não está mais naquela cruz. Jesus está vivo. Essa é a boa nova do Evangelho. Jesus ressuscitou. E Deus é vivo. O Espírito Santo, ele traz vida a uma palavra de séculos e séculos atrás. E ele traz vida para nós. E ele trabalha para que nós tenhamos vitória, para que a gente vença toda situação difícil. E ele trabalha também para que a gente conheça ele cada dia mais. Então isso deve nos motivar. E seja criteriosa também, sabe? Pensa um pouquinho, reflete um pouquinho. O que eu tenho lido, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido que tem me abatido? Eu converso com as pessoas, com os meus vizinhos e cada um fala, um está doente, outro está na Santa Casa, outro perdeu o emprego, só tenho ouvido más notícias. Opa! Isso realmente vai te levar ao desânimo. A gente precisa, sabe, se voltar para o Senhor. A gente precisa, né, ter essa convicção de que nós servimos a um Deus que é vivo. E Ele opera em todos os momentos. E Ele está conosco através do Espírito Santo. Jesus, quando foi, Ele falou que a gente não seria órfãos. E órfãos não seríamos, porque o Espírito Santo estaria aqui, o nosso consolador, o nosso conselheiro. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência, sabe? De ler um versículo, ler um trecho da palavra e começar a conversar com Deus e de repente ser fortalecida, ser revigorada, ser animada. É impossível a gente ter um tempo com Deus e sair da mesma forma. Então é isso que precisa nos motivar. Sabe, se a gente está muito desanimado porque só olha para as circunstâncias, está faltando um pouquinho a gente olhar para aquilo que é eterno, a gente olhar para Deus, a gente se fortalecer na certeza de que Ele é vivo. Jesus vive, né? Ele é um Deus vivo e Ele vai voltar para nos buscar. Como nós estamos nos preparando para isso? Existe um chamado, né, na palavra a todo momento que a gente deve se preparar para esse encontro com Ele. O quanto nós estamos preparadas, né, para nos encontrarmos com o Senhor? Essa deve ser a nossa maior motivação, né? Anunciar essas boas novas, falar do Senhor, viver essas boas novas no dia a dia. E nos prepararmos para nos encontrarmos com Ele. Seja quando partirmos daqui, seja quando Ele vier nos buscar, né? E continuando aqui, o terceiro ponto que ele fala aqui no texto. Para continuarmos, né? A gente está falando, né? Para quê? Para que essa graça divina nos fortalece? Então aqui no texto está falando, o terceiro ponto. Para continuarmos a missão de evangelizar. O ide é para todos. Jesus não falou, ide homens, ide crianças, ide pastores, ide evangelistas. Não, é ide para todos. Todos temos essa missão de evangelizar. Então, esse é um momento tão propício, amadas, para a gente evangelizar. Tem tantas formas.
Eu acho lindo quem entrega panfletinhos. Durante muito tempo eu fiz isso. Hoje eu perdi um pouco esse hábito de entregar panfletos. Tem pessoas que Deus dá essa estratégia, entregar panfletos. E quantos testemunhos a gente tem de pessoas que se converteram através de panfletos, através de folhetinhos, né? Outras pessoas têm a habilidade de fazer um bolo gostoso para chamar, né, a sua irmã. Hoje não tá, hoje tá mais restrito, né? Mas ainda tem aquelas, né, que fazem os bolos gostosos e chamam a irmã para falar da palavra de Deus. De repente você trabalha fora e as pessoas que estão, né, ao seu redor precisam ser evangelizadas. E a gente evangeliza de muitas formas. O nosso testemunho também o apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas. As pessoas nos leem também. Que tipo de evangelho, sabe? Que tipo de carta a nossa vida tem sido? Isso é para você, isso é para mim também, todos os dias. A gente precisa pensar, refletir sobre isso, o quanto a gente tem levado essas boas novas para as pessoas que convivem com a gente. A gente tem aí os meios de comunicação, né? Para a gente estar levando a palavra de vida através dos meios de comunicação também. A gente, de repente, não pode ir na casa da amiga, da irmã, mas a gente pode fazer uma videochamada, pode mandar uma mensagenzinha pelo WhatsApp, pode fazer uma ligação, né? De quantas formas a gente pode estar espalhando aí essas boas novas. Quero fazer até um parêntesezinho. A gente tem lá no YouTube, né, um canal que chama Divã com Deus, eu e meu marido, Diego. E lá tem algumas mensagens que podem falar com você. São simples, né, curtas, que falam dessas boas novas. Se você quiser conhecer, está convidada. E evangelizar, né? É interessante aqui, eu me lembrei quando eu estava lendo esse artigo de um texto que está lá em Tiago 5, que fala, né, que muitas vezes a gente, aqui no texto está falando, né, que muitas vezes a gente pode desanimar porque a gente espera resultados aos nossos olhos, né? A gente quer, de repente, falar de Jesus para alguém e já colher esse resultado. Nossa, tantas pessoas, né, já se converteram a Deus através da minha pregação, através do meu evangelismo, através daquele momento do relacionamento comigo, enfim. E às vezes a gente não vê esse resultado e a gente desanima. Aí a gente vai lá para Tiago 5, né? Depois você pode ler o 7 e o 8. Tem uma parte do texto que diz: o agricultor aguarda com paciência as chuvas para que haja colheita. Sabe uma forma da gente permanecer, da gente perseverar e não desanimar? É saber que como alguém que planta, de repente você nunca, né, teve experiência de plantar milho, mas de repente você já plantou um temperinho na sua casa. Tem um tempo, não tem? De aguar ali até aquela semente brotar. Deus dá esse exemplo. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, Tiago, dá esse exemplo do agricultor. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. Mas aqui nesse texto de Tiago, fala sobre isso, né? Que o agricultor, ele aguarda com paciência. Ele depende da chuva de Deus. E o apóstolo Paulo fala também em 1 Coríntios 3,6, que ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O evangelho é como se fosse assim, né? Jesus fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, né? Então, o evangelho é assim também, é como uma semente. A gente é convidado a semear, né? O semeador saiu a semear, essas somos nós. Somos convidadas a ser semeadoras da palavra de Deus. Só que o tempo de crescimento, o resultado disso que a gente semeia, com a nossa vida, com as nossas palavras, só Deus vai dar esse resultado. De repente a gente não vai ver, amadas. Não sei se vocês conhecem exemplos assim. Eu conheço exemplos de mães que oraram pelos seus filhos, mas elas não viram. Já partiram, mas hoje, depois que partiram, seus filhos se converteram. De repente você insiste, né, em orar, em evangelizar, de repente você não vai ver, mas você semeou. Quem vai dar esse crescimento é o Senhor. Então não deixe de semear. A gente tem que semear a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus fala isso também. Insta, a tempo e fora de tempo. A gente precisa evangelizar com todas as formas possíveis. Cada um tem uma habilidade, vamos dizer assim, né? De evangelizar, de regar. Tem umas que têm o chamado de plantar, outras têm o chamado de regar. Eu creio que eu tenho mais esse chamado de regar do que de plantar. Eu não sou muito evangelista, de começar do nada, assim, falar, pregar o evangelho a todo momento.
eu creio que Deus me deu mais esse dom de regar, né? De edificar, de fortalecer, de ter uma palavra para fortalecer, para edificar. Enfim, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então a gente não deve, né, desanimar. A palavra de Deus nos encoraja a não desanimarmos. E para encerrar aqui, né, a conclusão é muito interessante. Fala sobre a fidelidade de Deus, né? Esse texto que eu li de 2 Timóteo, né? Que fala aqui no artigo. A gente precisa crer, né? Na fidelidade de Deus. Mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel. Nós amamos, somos filhas e servimos a um Deus que é fiel. Tudo que Ele prometeu na palavra dele, Ele vai cumprir. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Não precisamos duvidar disso. Não precisamos, sabe? É no tempo dele. A gente sabe que é um tempo onde as pessoas estão mais ansiosas. A gente fica às vezes ansiosa para ver as coisas acontecerem. A gente precisa. Isso é para você e é para mim também, né? A gente precisa não se perder na ansiedade, não adoecer da ansiedade, sabe? Ou então desanimar porque a gente espera, mas não acontece aquilo que a gente espera. Deus é fiel, isso não é jargão. Deus é fiel. Ele mesmo que a gente seja infiel, Ele usa de todos os meios. Ele usa o Espírito, através do Espírito Santo, né? Nos convencendo. Ele usa pessoas, usa no melhor sentido, né? Ele desperta pessoas para falarem conosco, para trazerem uma palavra. Eu tenho certeza que você já experimentou isso nesses últimos meses, nesse último ano, né? De quando você menos espera, vem alguém para falar algo que você precisava ouvir naquele momento. Isso é a fidelidade de Deus. Uma coisa que eu sempre falo, sabe? Não existe coincidência, não existe acaso e não existe coincidência. As pessoas até brincam, né? Existe Jesuscidência. Se alguém, sabe, em algum momento difícil, chega pra gente e fala aquilo que a gente precisa ouvir, às vezes a gente nem quer muito ouvir, né? Mas é Deus, é a fidelidade de Deus, é Deus que permanece fiel, né? E move céus e terra para que a gente permaneça. Então, a palavra hoje, né, é de encorajamento, né? Que a gente possa se refugiar, que a gente possa se proteger, que a gente possa mergulhar nessa graça de Deus que nos fortalece. Em nome de Jesus. E eu queria te convidar, sabe, a fechar os seus olhos nesse momento, para a gente falar com Ele. Em nome de Jesus. Paizinho, em nome de Jesus. Ah, Deus, quanta gratidão no nosso coração, Senhor. Falar da Tua palavra, Pai, é algo que nos alimenta, é algo que nos encoraja, que nos enche de alegria, Deus, porque a Tua palavra é tão viva que, à medida que a gente vai falando, a gente vai sendo fortalecido, a gente vai sendo tocado, Pai. Deus, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Então eu peço, Pai, que nesse momento, Senhor, seja, Pai, com a minha irmã ou irmão que está assistindo nesse momento essa live, seja aquela pessoa que vai assistir em outro momento, Deus, mas que agora, o Senhor é Deus de eternidade, Pai. O Senhor é Deus de passado, presente e futuro. O tempo está nas Tuas mãos, Deus. Eu peço que o Senhor, Pai, vencendo todas essas barreiras, porque para o Senhor não existe barreira, o Senhor é onipresente, o Senhor está presente em todos os lugares. Deus, toca nessa mente, nesse coração agora, Pai. Toca de uma forma poderosa, Deus, em nome de Jesus. Quantos irmãos e irmãs precisam, Pai, de um fortalecimento sobrenatural, Deus, porque há irmãos e irmãs, Senhor, que já perderam a esperança, já estão tão cansados, Pai, como soldados feridos numa batalha, Deus. Mas o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus de toda provisão, o Senhor é o Deus de toda graça, de toda consolação, é aquele que nos fortalece. Toca, Pai, nesse meu irmão, nessa minha irmã, nesse momento, Deus.
Em nome de Jesus, Pai, sopra, Deus, o teu fôlego de vida, Deus. Toma pelas mãos, coloca de pé, fortalece os joelhos, Pai, naquele que está cansado da caminhada, Deus. Em nome de Jesus, Pai, onde existe incredulidade, Pai, planta ali, Senhor, uma semente de fé, Deus. Senhor, essa mente que só pensa coisas ruins, Pai, essa mente que não consegue ter pensamentos bons, essa mente tão negativa, Deus, traz libertação nessa mente, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que não devemos nos conformar, não devemos assumir a forma desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Então toca nessa mente agora, Pai, renova essa mente, Deus, em nome de Jesus, onde havia pensamentos de derrota, onde havia pensamentos de morte, Pai. Ah, Deus, planta ali pensamentos de vida, Pai, porque o Senhor Jesus venceu naquela cruz por nós, Ele venceu a morte e o inferno. Ah, Deus, e Ele ressuscitou. Então visita essas pessoas, Pai, nesse momento. Visita essa pessoa nesse momento que acaba de receber uma notícia ruim, Deus. O salmista diz, Deus, que não temerei notícia ruim. Ah, Deus, a maior das boas novas, a maior das boas notícias é que o Senhor... Ah, Deus, que o Senhor enviou o teu Filho para morrer e ressuscitar por nós, que a última palavra vem do Senhor, Pai. A vida e a morte estão nas tuas mãos, Deus. Então, em nome de Jesus, tira todo o desespero, tira todo o desânimo, tira todo o cansaço, tira toda a tristeza, Pai. Deus, traz libertação da depressão, Deus. Essa pessoa, Pai, que está como se fosse num quarto escuro, Deus, não consegue ter ânimo para nada, traz cura, Pai, traz libertação, traz orientação, Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Ah, Senhor, obrigada por essa graça que nos fortalece, Deus. Obrigada pela tua palavra que nos alimentou nesse momento, Senhor. E como foi com tantos dos teus filhos, Pai, nós temos mais vigor para caminhar, Deus. Quantos dos teus filhos no passado, Deus, assim diz a tua palavra, que estavam prostrados à beira da morte, e o Senhor trouxe uma comida espiritual, Pai, e eles ficaram revigorados e caminharam dias e dias, Pai. Que assim seja conosco nesse momento, Deus, que essa comida espiritual venha nos alimentar para continuarmos a caminhada animados, motivados, Deus, não distraídos, mas focados, Pai, focados na eternidade, focados no teu caráter fiel, Deus, o Deus que permanece, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que é um socorro muito presente, Deus, em toda a tribulação, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, te amamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, palavra maravilhosa. A gente vai falar um pouco mais de graça durante esse trimestre aí, né? Eu já vou deixar o convite feito aqui para a Vanderlei dar os outros 2 estudos desse trimestre, né? Sobre graça, que é uma bênção. Graças a Deus. Eu queria saudar todos que participaram conosco da live. Queria dar uma saudação ao Antônio Ronaldo, Janaína Prado, Roberto Ferreira, Robson Gislene, Ricardo Renata, Carlos, Diácono Carlinhos. É o pai do Alex. E o Antônio Ronaldo é meu sogrão. É sobra. Antônio Carlos Nascimento, meu marido. Kelly. Regina Gilpone. Rosilene Cunha, Rita Richard, Jaciara, Diaconisa Jaciara, beijo. Andrelina, Dona Lina, seu João, Cláudia Nogueira, Michele Tâmara, Moralina, Wanda, oi irmã Wanda, Deus abençoe, saudade de você também. Adriane Francisco, Clarice Salvador, nossa queridona. Bom, quem deixou comentários aqui
Vou ver se tem algum comentário de pedido de oração. Patrícia Rocha, Roberto Ferreira, Irene Caetano, Cláudia Nogueira, já falei. Bom. Amém, amém, gente. Palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa revista é muito boa, gente. Traz assuntos assim bem atuais, com base bíblica maravilhosa, assim, muito bom. Olha, que Deus nos abençoe para que nós possamos passar com essa graça fortalecedora aí, né, junto a nós. Nós ainda estamos esperando, tá, meus amores, o resultado do julgamento hoje do TFE. Supremo, lá, né? Tribunal TFE. STF. Porque no final de semana foi autorizada a abertura das igrejas, mas logo depois o governador de São Paulo entrou com um pedido de suspensão dessa autorização. Então, a princípio, nós ainda não estamos autorizados a abrir, né? Abriu e fechou no domingo. E a gente está esperando. Hoje está sendo o julgamento, então vocês fiquem alertas nas nossas redes sociais que a gente vai estar avisando, tá? Se nada melhorar, né? Se a gente infelizmente não puder abrir as portas da igreja, amanhã a gente vai estar com a live aqui na quinta-feira, né? Amanhã, às 19h30, com o estudo bíblico, com a nossa série de Filipenses, com o teologando Diego, lá de Piquete, nosso irmão, que vai estar fazendo aqui o estudo bíblico sobre a série de Filipenses, né? Dando continuidade aí, né? Na verdade, ele vai estar encerrando a série, né? No último capítulo que faltava era o 4. Então, a gente vai estar, se tudo voltar, a gente vai fazer ao vivo, a gente vai fazer lá na igreja, mas a gente grava e depois posta na página. Se não voltar, a gente faz aqui online, ok? Então, vocês fiquem com Deus. Graças a paz do Senhor Jesus, né? Eu vou estar pedindo só para a Vanderleia orar aqui, finalizando, orando pelas nossas irmãs que estão aí enfermas, a Rita, né? Nossa irmã Rita, nossa irmã Jaciara, assim como seus respectivos maridos estão se recuperando aí da Covid, né? Então a gente está aqui em especial orando por vocês, tá, meus amores? Estamos aí em constante oração, nossa igreja toda, para que vocês em breve possam estar recuperadas. Aí a gente vai estar num momento melhor juntas. Amém? Vamos orar então pela recuperação não só de vocês, né, das nossas irmãs, como todos que estão enfermos com esse vírus. Amém? Amém. Paizinho, em nome de Jesus. Ai, Deus, o Senhor é o médico dos médicos, Pai, o Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cura, Deus, na vida, Pai, desses irmãos e irmãs que foram citados, Pai. Deus, dos familiares daqueles que estão vendo nesse momento, Pai, ou outras pessoas que possam estar vendo, Deus, que precisam de uma cura, Pai. Em nome de Jesus, Deus, toca, Pai, de uma forma poderosa, Deus, fortalece, Pai, em nome de Jesus, Pai, especialmente em relação ao Covid, Pai, traz cura, muda as estatísticas, Senhor, muda, Pai, todas essas notícias que temos ouvido, Pai, toca com a tua mão de poder, Deus, muda esse quadro, Pai, em nome de Jesus, traz uma blindagem espiritual, Pai, poderosa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fortalece a cada um, Deus, e qualquer outro tipo de enfermidade, Pai, que possa estar acometendo nossos irmãos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha tocar nesse momento, Pai, em nome de Jesus, trazendo cura, Pai. Cura, Senhor, seja esse mal de origem física, emocional, espiritual, Pai, independente da origem, Pai, toca agora, Senhor, e libera da tua cura, Senhor. Deus, que possamos ouvir testemunhos, Pai, porque o Senhor ainda cura, Pai, como sempre curou, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Fortalece os nossos irmãos e traz cura, Pai. Nós oramos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Graças a Pai do Senhor Jesus. Beijo. E nos vemos, então, no próximo Sister Coffee, na próxima quarta-feira. E amanhã, no nosso estudo bíblico.
Fica com Deus. Tchau.